olá para você, telespectador internauta. O tema do Câmara em Pauta de hoje é o vício em games. Olha, o vício em games já está sendo considerado uma doença. Por quê? A Organização Mundial da Saúde vai incluir esse vício em games, na nova edição da CID, que é a Classificação Internacional de Doenças. O vício ele vai entrar como distúrbio em games. E olha, estudos americanos e também europeus mostram que de 1 a 5% dos jogadores são dependentes, ou seja, tem esse vício. Agora, nos países asiáticos, esse percentual é maior, chega a 10%. Segundo a Abra Games, aqui no Brasil, 61 milhões de pessoas se divertem com jogos online e jogos eletrônicos. Então, a gente vai discutir nesse programa quais são aí os efeitos do uso excessivo de videogames, de jogos eletrônicos, de jogos online no dia a dia das pessoas. O que significa essa entrada do vício em games no CID, na Classificação Internacional de Doenças? E a gente vai falar também como lidar com dependência, não só com a dependência em games, mas também com a dependência tecnológica. E vamos falar um pouquinho do mercado de games no Brasil, que é um mercado bastante promissor. E quem vai conversar sobre tudo isso com a gente são os nossos dois convidados de hoje. Estamos aqui com a Andréa Jota, ela é psicóloga do Janus. O Janus é o Laboratório de Estudos de Psicologia e Tecnologias da Informação e da Comunicação da PUC São Paulo. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, Andréa. Obrigada a vocês pelo convite. E temos também aqui como convidado o Moacir Alves, ele que é presidente da AC Games, Associação Comercial, Industrial e Cultural de Games. Como vocês podem ver, a gente enfim, com convidados aí bastante expressivos, tanto na área médica, na área de saúde, quanto na área de mercado de games. Bom, vamos falar um pouquinho sobre essa inclusão, né, de vício em games no CID. Então, na CID, Moacir, o que você achou dessa inclusão? Qual que é o reflexo dessa inclusão no seu mundo aí, no seu mercado aí de games? Primeiramente, agradeço o convite de estar aqui na TV Câmara de Guarulhos. É bem bacana falar sobre esse tema que agora está em alta, né, depois dessa inclusão. Só que eu digo uma coisa simples, vício em qualquer questão é ruim. Você fala vício, automaticamente você já associa com algo ruim, que isso é verdade. E o que acontece? Quando você está pensando em vício, você pensa que males que isso pode causar. Eu digo uma coisa para você, a inclusão de games não vai mudar em nada. Porque a grande verdade é que a gente procura um culpado para tudo. Tudo tem que ter um culpado. É isso, é aquilo. E às vezes assim eu olho assim e digo, o culpado é você mesmo, falta espelho na sua casa. Eu tenho uma filha de 13 anos, que ela imagina, se eu sou 100% inserido nesse mundo, ela é 100 vezes X inserido nesse mundo. E quando ela pega um celular na mão, quando ela começa a jogar, ela não para. Eu simplesmente olho para ela, pego o celular da mão dela, tiro e falo assim, agora é comigo. Aí ela para automaticamente e a gente consegue ter uma vida normal, sem essa questão de vício. Mas o que eu posso dizer para você? A inclusão, eu acho interessante porque tem pessoas que realmente precisam de auxílio. Então, se a pessoa não consegue parar este impulso, ela precisa de ajuda. Isso é fato. Ok, do ponto de vista da saúde, né? O que significa, André, essa inclusão do vício em games na CID? O que significa para você, então, que é psicóloga e a atua princípio, no tratamento? eu acho que a gente tem que entender que o CID é um balizador, né? É um balizador que aponta, então, o que seriam esses transtornos, esses distúrbios, mas ele é um balizador internacional. A gente tem realidades diferentes no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, em relação ao uso, em relação a acesso aos aparelhos para você jogar, em relação à rede que você consegue jogar. Aqui no Brasil, tudo isso ainda é muito precário. Então, óbvio, o número de pessoas atingidas por esse tipo de transtorno é menor.
O que sobra para a gente de sorte é que aparece lá, as pessoas lá demonstram esses transtornos e aqui a gente tem a possibilidade de prevenir. Então, vamos ver o que a gente pode fazer para que isso não chegue a ser uma doença, isso não chegue a ter números relevantes. A prevenção, óbvio, vem do comecinho. Eu acho que o maior ganho que a gente tem nessa inclusão é justamente as pessoas perceberem que a criança estar no videogame, muito tempo, não é bom. Assim como não é bom ela fazer nada durante muito tempo. A criança ela precisa ser educada e os pais precisam se responsabilizar, o pai, o educador presente, o professor e a sociedade, eles têm que se responsabilizar na formação desse ser humano integralmente. E isso equivale a não usar a tecnologia ou não usar o game, por exemplo, como babá eletrônica. Agora, Moacir, quantas horas em média se costuma gastar em um game? Ou isso é infinito? Por exemplo, se você tem lá um Counter-Strike, tem uma duração definida de um game desse ou não? Não se você estiver jogando em conjunto com amigos. Claro, as partidas elas têm pausa automática, mas se você se empolga muito, eu vou dizer até meu exemplo. Assim, bem no começo, eu tenho um amigo que a gente começou a jogar, era 7 horas da manhã, de repente quando eu olhei era 1 hora da madrugada. Aí eu olhei para ele e falei assim, eu acho que a gente exagerou um pouquinho. Aí ele olhou, deu risada e falou, Então nós começamos automaticamente a nos policiar para que isso não passe muito da hora. A grande verdade é que quando você está jogando, você não vê o tempo passar. É incrível isso, sim. Várias vezes à noite eu chego em casa, começo a jogar 10 horas da noite, quando eu olho já são 2 da madrugada, porque aquilo te diverte tanto que você realmente perde a noção do tempo, né? Então, assim, todas as partidas elas têm pausa, principalmente as partidas de campeonatos. Elas começam, geralmente tem partidas que duram de 3 a 6 minutos, como é no caso de um jogo de celular, como Clash Royale. E você, num Counter-Strike, por exemplo, você tem de 1 hora a 1 hora e meia, dependente da performance do teu time e de que maneira você joga. Por exemplo, tem 5 vezes 5. Por exemplo, você tem uma partida que melhor de 5. Então, de 5 partidas, você tem as divisões de quem for melhor nessas 5 é o campeão da rodada. Você pode jogar, como você falou, com mais de 18 horas direto. Você pode. Agora, Andréia, quando que o prazer de jogar se torna vício, né? Como que a gente identifica a dependência? Então, primeiro um comentário sobre os jogos em rede. Jogos em rede, principalmente para criança, têm que ser acompanhados, os pais têm que estar junto, têm que ver com quem essas crianças estão. O jogo em rede, ele é um jogo como se fosse uma rede social. Então, tem pessoas de uma série de outros lugares, pessoas que você não conhece, pessoas de outras idades, pessoas que você não sabe quem são, jogando aquele mesmo jogo com seu filho. Então, tem que estar lá, tem que olhar, tem que ver com quem que ele está jogando, tem que ver se correspondem as conversas, se aquilo que está sendo dito ali, se tem xingamento, se não tem xingamento, tudo isso tem que ser acompanhado. Outra coisa que a gente escuta muito, que eu até dei risada quando ele falou, é a questão do jogo em rede não tem pausa. Então, é um combinado, criança vai jogar em rede. Bom, mãe, eu vou jogar em rede, então eu vou jogar uma sessão que demora 1 hora, e aí eu vou parar, e aí a coisa vai seguir a vida. E aí eu vou fazer minha lição, e aí eu vou comer, e aí eu vou fazer outras coisas. Isso vale dentro do combinado da casa, porque essa história de que jogo em rede não tem pausa é muito complicado. Acaba virando um transtorno, acaba virando um distúrbio, quando essas pessoas deixam de fazer coisas repetidamente na vida face a face para estar online, para estar no videogame, para estar na tecnologia. Aí você tem que começar a olhar para isso. Eu não sei o que a sua esposa fez quando você ficou 18 horas jogando videogame. Mas provavelmente... Não tinha esposa. Eu era bem jovem nessa época, não tinha. Se existisse uma esposa, se existisse uma companheira ali, provavelmente ela ia te dar um cutucão, ia dizer, queridinho, muito tempo para você aí. Então, tem que ter esse equilíbrio, né? Entre o que você está fazendo no face a face e o que você está fazendo dentro do videogame, porque o videogame não é inócuo, ele não é criado para te tirar dali, ele é criado justamente para te deixar ali o maior tempo possível. Se você não se controla
né? Se você mesmo não cria mecanismos de controle para você não estar ali o tempo inteiro, a intenção dele é te deixar e te prender ali o tempo inteiro. E qual que é o perfil das pessoas que jogam, né? Quando eu falo de perfil, é sexo, é idade? Hoje em dia, se você considerar os jogos de smartphone e os jogos de console, toda a amplitude de games que já foram desenvolvidos, todo mundo algum joguinho joga. Nem que seja um Candy Crush do Facebook. E entre os viciados? As pessoas que realmente têm esse distúrbio? O que a gente consegue ver lá no núcleo é que eles vêm sempre associados com outras demandas. Eu sou um deprimido e eu tô deprimido e eu fico muito tempo em casa e eu jogo muito. Eu tenho problemas de fobia social, eu não gosto de sair em público, eu não gosto de estar em lugares que tem muita gente. Eu vou passar o carnaval inteiro jogando. São essas características de pessoas mais introvertidas que, de repente, não têm tanto controle. Isso a gente está falando dos adultos, tá? Quando a gente está falando de criança e adolescente, já são outros 500, porque o mecanismo neurológico que controla o impulso só vai estar formado aos 24 anos. 23, 24 anos, ele vai estar maturado o suficiente para que ele tenha esse start sozinho de dizer, nossa, estou há muito tempo aqui. Senão ele vai ficar. Então ele precisa desse externo, ele precisa desse responsável ali, dizendo, querido, já passou muito tempo, vamos sair, vamos fazer outra coisa. Quer dizer, ele precisa de controle. Até formar esse impulso, até ele te mostrar que ele é responsável o suficiente para estar ali, sair dali, fazer as obrigações dele. Tem crianças que maturam mais cedo e elas conseguem fazer isso com mais naturalidade. Tem outras que precisam de mais auxílio até mais tarde. Moacir, você já conheceu pessoas no seu meio, né, já que você é presidente da AC Games e lida o tempo todo com pessoas que curtem, que gostam de videogame, de jogos online? Você já conheceu pessoas que tiveram esse problema de ficarem viciadas em jogos e jogarem o tempo todo? Já aconteceu isso? Olha, eu tenho 10 anos no mercado, tanto como presidente da associação e também trabalho numa agência que lida com influenciadores e campeonatos. Então, como disse, estou 100% envolvido nesse meio. Nunca vi. Já vi uma pessoa assim um amigo meu, também na época que eu era muito jovem, ele fugia um pouco da realidade. Ele olhava uma árvore na rua e falava, essa árvore parece a árvore do jogo tal. Aí eu olhava para ele e falava, não, isso não parece a árvore do jogo tal. Ele falou, não, parece. E toda hora ele ficava mesclando entre a realidade e o virtual, entre o real e o virtual. E foi o único caso que depois de um certo tempo eu reencontrei ele e ele estava bem. Eu nunca vi ninguém realmente viciado a ponto de falar assim, vou deixar minha vida social completamente por causa de jogos. Nunca vi, nunca tive problema com isso. Muito pelo contrário, minha vida se tornou até brinco sociável demais depois que eu comecei a jogar, porque a conexão com o game ela é muito interessante. Quando você começa a jogar, que você nunca viu o cara na sua frente, ele está lá online jogando. Aí você quer conhecer a pessoa por trás do console, por trás do mobile, enfim. Quando você encontra essa pessoa, parece que ele é seu amigo de infância. É muito engraçado. E eu tive muita sorte, porque assim, isso abre a porta do mundo. Então eu já fui para 22 países por causa de games, para falar sobre games, inclusive até mesmo para jogar. E é tão engraçado que, por exemplo, se eu vou para algum lugar e um amigo meu sabe que eu estou lá, em qualquer lugar, e ele fala, pô, mas você está aqui, não veio falar comigo? Como? E é engraçado isso, né? Então, muito pelo contrário, que eu vi, o game se mostrou muito mais sociável para mim. Viciado, com problema, até hoje eu não tive nenhum amigo meu que tivesse problema com isso. Andréia, geralmente as pessoas que vão buscar o auxílio de vocês, né, lá do laboratório, com esses problemas, geralmente são os jogadores que vão buscar, que percebem que estão exagerando, ou são os pais que vão buscar A gente tem de tudo. Ajuda? A gente já recebeu pedidos de ajuda de todo mundo, de pessoas que se dizem, estou perdendo o emprego porque não consigo sair do virtual, sair do videogame, eu jogo a noite inteira e chego no dia seguinte para trabalhar um caco. A gente tem muita mãe, né? Meu filho está perdendo a aula na escola no dia seguinte, ele não quer ir para a escola, ele perdeu o ano na escola
porque ele ficou jogando a noite inteira, problemas de mães que às vezes têm, que agora mudou, de uns 2, 3 anos para cá, mudou um pouco essa questão por causa dos smartphones e do acesso às crianças e adolescentes pelo smartphone. Antigamente, quando era por console, quer dizer, as pessoas tinham que ficar na frente de um computador ou de um HD ou de alguma coisa mais fechada, era mais fácil de você perceber. Hoje, como o uso está muito intrínseco, né, está muito perto da nossa realidade, fica mais difícil de perceber quando a pessoa está abusando. Né? Mas, de repente, se você está no seu trabalho e você tem que correr para o banheiro para jogar um jogo, ou você tem que correr para o banheiro para ver uma rede social, já tem alguma coisa ali, já tem algum indício. A gente já teve familiares mandando, porque o meu marido não sai comigo porque ele fica no videogame. A questão do prazer interligado ao videogame é muito grande do ponto de vista psicológico, né? Ele é desenvolvido para isso, ele é desenvolvido para te fazer ficar ali e para te dar prazer. Então, fica muito complicado às vezes você largar o prazer para fazer outras coisas não tão prazerosas quanto aquele prazer que você está sentindo quanto ali. Trabalhar às vezes, né? Então a gente vai fazer um pequeno intervalo, mas daqui a pouco a gente volta e nós vamos continuar falando sobre vício em games. Tem muita coisa ainda para ser discutida aí com os nossos convidados. Você que está acompanhando o programa, não sai daí. De volta com Câmara em Pauta, nós estamos hoje apresentando o tema Vício em Games. E temos aqui os nossos 2 convidados, vou fazer uma breve reapresentação. Andréa Jota, que é psicóloga, e do Janus. Janus é o quê? O Laboratório de Estudos de Psicologia e Tecnologias da Informação e Comunicação da PUC São Paulo. O nosso outro convidado é da área de games, é o Moacir Alves, presidente da Cigames, a Associação Comercial, Industrial e Cultural de Games. Bom, vamos começar. A gente já falou sobre casos aí de dependência, como reconhecer em que momento a pessoa está se tornando dependente. Agora, a gente conversou com a população e encontramos uma mãe que quer introduzir o seu filho no mundo dos games, mas com uma abordagem pedagógica. Vamos dar uma olhadinha no vídeo? Com relação ao filho, você já deixa ele mexer no celular? Ele usa? Tem joguinhos para ele também? Como é? Não, ainda não. Eu vou começar agora que ele tem 3 anos e já vou começar a incentivar ele para joguinhos, né, desenhos, coisas educativas. Bom, a gente acabou de ver o testemunho da Rosimeire. Andréa, ela falou assim que vai incentivar o filho a mexer com games, jogar alguma coisa. A partir de que idade é recomendável, por exemplo, os pais darem algum joguinho para os filhos? Porque hoje em dia é muito fácil fazer isso com o celular, né? Então, tudo isso é muito gradual, né? O que a gente tem visto como melhor experiência é quando você vai fazendo isso gradualmente, você vai fazendo os combinados, você vai tirando se há excesso, recombina, devolve, brinca. É uma jogada com a dinâmica daquela família, né? A utilização, principalmente dos celulares, tablets, etc., por crianças pequenas, sem nenhum tipo de controle em cima daquilo, é muito perigoso. Então, não é aconselhável que você entregue um tablet na mão de uma criança de 2, 3 anos e não fique ali para saber o que ela está acessando, principalmente se esse brinquedo não for só dela, né? Se isso não for só de uso dela. Se o tablet for só de uso dela, a probabilidade dela entrar em contato com conteúdos adultos é muito menor do que se você pega o seu celular, se você pega um celular de um adulto e dá para essa criança. Vamos lembrar que normalmente todos esses celulares eles fazem backups das fotos que você recebe, dos grupos de comunicadores e etc. Então, quando você vai pôr uma criança em acesso ali a esse mundo público, porque a internet é mundo público, tem que tomar cuidado com o que ela está acessando, para que ela não seja exposta antes do tempo a conteúdos que ela não é capaz de lidar ainda, né? Moacir, a gente falou de uma série de questões envolvendo aí o uso excessivo,
falando até de uma forma um pouco mais negativa de quando você usa intensamente o videogame, fica o dia inteiro lá em cima. Agora, no caso de benefícios, né? O que os games trazem de benefícios para a garotada? Eu posso dizer para você, tem muita questão, mas eu acho que eu posso citar, assim, com destaque, aprendizado de línguas. É algo que você aprende muito rápido. Por exemplo, eu nunca tinha feito um curso de inglês e quando eu comecei a ver, que eu queria entender o que o jogo estava falando, eu procurava, começava a ter aquela autodidata para pesquisar e acabei, assim, aprendendo inglês muito fácil. Então, a aprendizado de língua é muito bom. A gente tem até uma brincadeira no meio gamer, né, que jogos ensinando inglês melhor que muitos professores, né? E isso é comum, todo jovem ele fala isso, né? Obviamente que não vamos substituir. Mas, realmente, existe uma facilidade muito grande de aprendizagem. Outra questão é que depois de um certo tempo, quando você começa a jogar, você começa a ter a curiosidade de como fazer. E depois de como fazer, é como ganhar dinheiro com isso. Então ele passa de um prazer para um trabalho, de um trabalho praticamente como um sustento, né? Então, assim, e outra coisa que é muito interessante, que eu sempre bato na tecla, é a questão dos campeonatos, por exemplo. O rapaz passa o dia inteiro jogando, de repente o cara vira um pro player. E um pro player hoje ganha muito bem. Quanto? Para a gente ter uma ideia. Olha, vamos dizer assim que eu tenho informações de um brasileiro, que ele hoje é o nosso Neymar do game, né? O ano passado ele tirou 7 milhões de euros com um game. Tem salários de jogadores profissionais que passam de 50 mil reais, tranquilamente. Então, de repente, é aquela interessante, né? A família, não vai. Começa a ganhar dinheiro. Não, treina. Vai ao contrário. Mas vamos considerar que aí existe uma questão que chama talento. Neymar é um. Quantos outros milhões de Neymar nós não temos que não chegou nisso? Quando a coisa é conjunta e os pais percebem essa conjunção, então, além da criança ter este hard uso, fazer este hard uso, ele é bom naquilo, isso funciona quase que como um esporte. Se você tem os esportes, inclusive, né? E nesse sentido, você tem que ter esse olhar atento para desenvolver as potencialidades. Agora, querer pegar aquela criança que está deixando de ir na escola, que está deixando de fazer lição, que não quer comer, que está dando um trabalho danado na dinâmica daquela família, para dizer, não, ela vai ganhar dinheiro com o computador, tudo tem que ser muito conjunto. E não é só com o game. De repente, hoje a gente tem uma geração de youtubers mirins aí, também com esta intenção de, vamos ganhar milhões de euros, ou de reais, ou de dólares na internet. Não é assim. O que a gente vê acontecer é quando as coisas são conjuntas. O youtuber mirim que ganha dinheiro, ele tem talento. O e-sport que ganha dinheiro, ele tem talento. Ou seja, ele é melhor do que os outros naquilo que ele faz. E isso não tem só a ver com o treino. Isso tem a ver com alguma coisa dele ali que dá esse start, né, nesse tão ótimo. Por que aquela pessoa é melhor? Porque ela tem uma facilidade maior naquilo. Mas aí eu digo uma coisa para você, que existem várias áreas nesse setor, que é interessante explorar. Eu sou um péssimo jogador. Eu nunca serei um profissional. Eu fui para o lado business, eu fui para o lado de negócios. E estou me dando muito bem com isso. Tem os influenciadores, que você falou, os youtubers, eles se dão muito bem nesse negócio. Não são todos? Obviamente, você realmente precisa de talento. Concordo 100% com isso. Mas o que acontece, em geral, o que eu vejo, são pessoas que estão trabalhando nesse nicho e estão se dando bem. E não são poucas. Por exemplo, eu posso citar, na área dos esportes nós temos várias categorias. Nós temos lá os jogos de tiro, o Brasil ele tem o melhor time do mundo. Que é a SK, que é a de Counter-Strike. No Rainbow Six, que acabou de ser lançado, o Brasil é o segundo melhor time do mundo, que é a Black Dragons. Poxa, que não surgiu do nada. E, de repente, esses meninos foram para o mundo e arrebentaram. Nós temos de celular e mobile, nós temos o Atshin, que é muito interessante ele como jogador, que antes de começar a jogar, ele fica meio zen. Assim, ele medita, é bem interessante a história dele. Ele é um dos melhores do mundo. Então, o Brasil está indo muito bem nesse setor. E na parte de negócios também está indo muito bem. E tem uma outra parte que é muito melhor, que é a criativa. Por exemplo, um game, ele
não é simplesmente um game assim que você olha e ele é bruto. Ele tem música, ele tem roteiro, praticamente um filme. Na verdade, qual é o poder hoje dos jogos que eu sempre brinco? Eles são filmes interativos. Na verdade, hoje os jogos eles são muito envolventes, né? Eles são feitos, quer dizer, quando se faz um jogo, quando se desenvolve um jogo, você pensa nisso, olha, vamos manter esse cara ligado. É assim que funciona? Nem tanto, eles pegam muito pela parte da emoção. Por exemplo, foi engraçado que há poucos dias atrás minha filha estava jogando um jogo que é muito bonito, chama-se Child of Light, né? A Criança da Luz. Aí ela estava jogando lá, toda empolgada, né? Eu não queria atrapalhar, eu via ela, estava lá... De repente, quando ela chegou no final, ela começou a chorar. Eu falei, nossa, calma, o que é isso, filha? Não, mas é que é tão emocionante o final do jogo, papai. Aí o que acontece? De repente, quando eu olho, ela começa a desenhar. E, sim, desde então ela não parou mais de desenhar. E ela faz desenhos bacanas. E ela quer entrar nessa parte artística, de designer, etc. Então, eu acho que o game, ele tem esse poder, né, de influenciar vários lados das pessoas. E o bom dele é que nós temos uma gama enorme de coisas que você pode ver. Hoje, qual é a parte que mais falta, eu diria, que é a parte business. Então, eu acho que nesse mundo dos negócios de games, eu dou risada sozinho, porque eu não tenho concorrente. Aí, assim, eu tenho praticamente todo mês, pelo menos 2, 3 ofertas de trabalho. Assim, falando, não, você quer... Então, assim, chega a ser absurdo. Sobra trabalho. Agora, a gente está falando dessa questão do envolvimento, ele falou que a filha dele ficou emocionada e começou a desenhar e tal. Existe alguma reação química enquanto a pessoa está lá jogando? Lógico. Explica pra Todos gente. os estimuladores neurológicos iguais às experiências face a face. O ser humano que está por trás do jogo é o mesmo ser humano que conversa com os outros. E, assim... O que a gente, vamos entender assim, a gente não endemoniza o game, muito pelo contrário. Eu acho que as gerações que vêm e futuras, elas vão usar a tecnologia para diversas coisas. O game estimula a coordenação motora fina, que é uma coisa que a gente não sabe se a gente não vai precisar, principalmente, por exemplo, para a medicina no futuro. Então, de repente, a gente só vai operar as pessoas né, por coisas que a gente vai introduzir, e aí você vai precisar de uma mobilidade fina que os games te dão. Então, a questão não é endemonizar o game, ou dizer que o game é ruim, ou que vai destruir toda uma sociedade, ou que vai se transformar, todo mundo vai ficar doente, vai ficar ali. Não é isso. A questão é, o ser humano é capaz de meditar e de jogar game. Então, o que a gente entende lá no núcleo é que isso é uma amplificação das possibilidades humanas. Ela não vem para te tirar de nada, ela não vem para fazer com que você não coma, ela não vem para fazer com que você não durma, não faça esporte, não medite, ela não vem para te tirar de nada. Se ela está te tirando de alguma coisa, é porque de alguma forma o seu dia a dia está desequilibrado. Então, o que precisa ali é equilibrar esse dia a dia para que você consiga fazer tudo. Porque o que a gente entende é que fisicamente, neurologicamente, o ser humano consegue dar conta de fazer tudo isso. Ele consegue dar conta de gostar de meditar e de gostar de jogar videogame. Uma coisa não exclui a outra. São seres humanos, é o futuro, na verdade, e principalmente por influência da internet, da tecnologia, vai ser um mundo inclusivo, onde a gente vai incluir não só como diversas atividades no dia a dia. Quando a gente também fala de vício, nós entramos em contato com o Cristiano Nabuco. O Cristiano Nabuco, ele é psicólogo e coordenador do grupo de dependências tecnológicas do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. Então, eles já trabalham com essa questão de vícios tecnológicos, não só em games. Há uns 10 anos já atenderam lá cerca de 400 pessoas. E a gente perguntou para ele como é que funciona, né? Como que é feito o tratamento de pessoas que aparecem aí com esse distúrbio. Então, a gente vai ouvir um pouquinho, rapidinho aqui, o Cristiano Nabuco. Vamos lá. Grande parte dos adolescentes hoje cresce e se desenvolve sob a influência de algum tipo de plataforma digital, fazendo então com que as interações
carne e osso, cara a cara, se você assim preferir, elas fiquem colocadas no segundo plano. O que acontece? Chega um determinado momento que esses jovens interagem tanto que eles têm o controle total da realidade. Eles conseguem fazer amigos, eles conseguem ser muito bons, coisas que na vida concreta nós sabemos que é muito difícil. Então, o tratamento, ele tem como objetivo, vamos chamar assim, desmamar esses jovens da tecnologia, no sentido de ensiná-los que existe uma outra perspectiva de relacionamento e o tratamento visa, tem como foco primordial, desenvolver habilidades de relacionamento, fazendo então com que eles deixem de substituir as experiências da vida real pela vida virtual. Nossos resultados ao longo desse tempo têm sido bastante positivos. Um abraço grande, TV Câmara. Bom, a gente acabou de ouvir no Conexão Câmara aí o depoimento, as explicações do psicólogo Cristiano Nabuco. Andréia, fala pra gente assim, ele falou muito da importância do desmame, de promover o desmame. Isso, quando você faz o tratamento de uma pessoa que é viciado, tem vícios em games, como que deve ser feito esse desmame, ou ele deve ser feito? Então, a questão do desmame, ela é um pouco complicada. É uma vertente de tratamento. O problema, talvez, que a gente esteja vendo no momento, não seja o tratamento em si, mas seja o diagnóstico. Qual ponto esta criança e esse adolescente tem que chegar para que ele seja levado a um instituto de psiquiatria, diagnosticado com uma doença e, a partir de então, seja proposto para ele um tratamento para esta doença, né? O caminho que se faz, né, principalmente o caminho social que você faz ali, é muito mais aterrorizador do que o quadro que a gente acaba vendo acontecer na maioria das pessoas. Isto são casos que deram errado, né? Então, o que acontece é que acaba caindo no hospital os casos que deram errado. Então, são as pessoas que realmente chegaram a esse ponto da doença. De repente, tomar cuidado só para não espalhar isso como se isso fosse a normalidade para todo mundo. Não. O que a gente consegue ver é que a maioria das pessoas consegue, sim, integrar as coisas e usar as coisas de maneira equilibrada. Óbvio, vai-se ter distúrbios, óbvio, vai-se ter um ou outro que desgarre, vai. Esses precisam de cuidado? Precisam. Qual é o número dessas pessoas que vai ser representativa para você poder dizer que isto realmente é uma doença em que todo mundo está doente? O desmame, no que ele diz, vamos ensinar esta criança a coisas que ela não aprendeu no desenvolvimento. Então, para que a gente vai deixar ela chegar lá na frente para não ensinar ela a conversar com os outros, não ensinar ela a olhar no olho, não ensinar... Por que você vai deixar seu filho tanto tempo na tecnologia e não vai ensiná-lo tanta coisa para depois você ter que voltar para trás e ensiná-lo a fazer tudo isso? Não é mais fácil você fazer um combinado com aquela criança e que aquele adolescente aprenda a fazer as duas coisas? No processo, isso pode parecer mais difícil, porque quando a criança já está num nível, ou o adolescente já está num nível mais elevado, né, de uso, é o que ele falou, ele acaba vivendo uma vida lá dentro. Lá ele tem possibilidade de ter amigo, lá ele tem possibilidade de ter poder, lá ele tem possibilidade de ganhar as coisas de maneira fácil e ele pode confundir aquilo com querer ter esta mesma facilidade aqui no face a face. Aqui no face a face as coisas são mais difíceis, mas elas também são, de certa forma, tão boas, né, e tão gratificantes quanto o que você ganha lá dentro do virtual. Às vezes até mais gratificantes, porque você ter conquistas no face a face, embora elas tenham sido mais trabalhosas do ponto de vista emocional, elas também te gratificam de uma forma muito mais segura do que aquela coisa mais insípida que você tem no virtual. Então, por enquanto, obrigada. A gente vai fazer um pequeno intervalo, porque é muita coisa para discutir sobre esse assunto que rende muito, né? Vício em games. A gente vai continuar falando sobre isso, mas no próximo bloco, você que está acompanhando a gente, não saia daí. De
volta com Câmara em Pauta. Nós estamos agora no terceiro bloco e o nosso tema de hoje, você que está acompanhando, é vício em games. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos a Andréa Jota, que é psicóloga do Janus, Laboratório de Estudos de Psicologia e Tecnologias da Informação e da Comunicação da PUC São Paulo, e também convidamos o Moacir Alves, que é presidente da AC Games, a Associação Comercial, Industrial e Cultural de Games. Bom, a gente viu no final do bloco anterior um depoimento, né, do psicólogo Cristiano Nabuco falando sobre desmame, sobre o afastamento dos viciados em games, o afastamento do uso de games, né? A Andréa falou um pouquinho sobre a questão do tratamento, de outros tratamentos também. Agora a gente queria ouvir o Moacir Alves. Moacir, o que você acha da questão do desmame para fazer o tratamento de pessoas com distúrbio em games, né, que não conseguem se livrar dos jogos? Perguntar se iam tirar minha mamadeira virtual. Então, acho que vai ser um pouco difícil. Desmame, eu vou dizer assim uma resposta bem prática. Desligue. Converse com seu filho. Converse com a sua filha. Pare de jogar a culpa nos outros. A culpa muitas vezes está em você. Eu tenho uma filha de 13 anos, isso acontece comigo. Se eu não breco, ela não para. Então, muitas vezes, não é a culpa é sua. É falta de espelho na sua casa. A hora que você chega, a criança começa a falar qualquer coisa, você pega o celular e toma, não me encha a paciência. O que vai acontecer com essa criança? Ela vai se sentir tão vazia quanto. Aí você não viaja com ela, porque se você viaja, você também pega alguma coisa e entrega na mão dela. Então você, muitas vezes, eu também me incluo, não estou só falando com os outros, eu também me incluo às vezes, nós somos os culpados, porque a criança, muitas vezes, ela não tem noção, ela quer brincar, ela quer se divertir, aí você quer conversar com alguém que é adulto, aí você pega, toma aqui e fica quieto. Aí a gente estava até conversando com a doutora agora, ela falou que tem carrinho de bebê com tablet. Uau! Que sensacional, né? Aí como o seu filho cresce, que ele está alheio a tudo, é muito cômodo você olhar para alguém e falar assim, não, a culpa é de. A culpa não é de, é sua, aponte o dedo no espelho e fala, é você que não está dando atenção devida para o seu filho. Porque quando eu quero falar com minha filha, que eu falo assim, chega, vamos ao cinema, vamos no parque, vamos qualquer coisa, ela para. Tem uma informação que eu achei interessante, tem uma empresa chinesa chamada Tencent, ela até limitou o uso diário do videogame King of Glory para evitar vício, porque a gente estava no começo do programa, na abertura eu falei que 10%, né, dos jogadores em países asiáticos, eles têm esse distúrbio, eles são viciados em games. Você acha que isso funciona? Isso ajuda a colocar limites? Ajuda e é necessário. E eu vou falar uma coisa muito mais interessante, porque eu já estive na Ásia várias vezes, inclusive conheço o pessoal da Tencent e tudo. O que acontece? A Ásia é completamente diferente de nós aqui nas Américas. Por quê? Eles são muito mais rígidos. Então, quando o filho nasce, eles já ficam martelando em cima da cabeça. Você tem que ser o melhor, você tem que ser o melhor, você tem que não sei o quê, você tem que não sei o quê. Para você ter uma ideia, campeonatos, que eu estou 100% inserido nesse mundo, existem campeonatos da Ásia e campeonatos das Américas. Porque nós todos da América não conseguimos competir com os da Ásia. Para você ter uma ideia, toque, quando você fala em toque no teclado, nós aqui em Europa, tudo são 148 toques, geralmente por segundo. Então, os asiáticos são quase 168. É maluco aquilo. Você vê, você assim, e eles são, é incrível, eles parecem um robô mesmo, assim. Estou feliz, estou triste, perdi, ganhei. Eles fazem isso, é fantástico, eles são robôs, assim. Só que aí eu comecei a conversar com alguns e eu percebi claramente essa questão de quanto eles são rígidos na escola, quanto eles são rígidos
na exigência familiar, então isso transforma a criança de um meio que ele já começa, eu tenho que ser o melhor, eu tenho que ser o melhor, eu tenho que ser o melhor. Por isso que o índice de suicídio deles é muito alto. Você tem clínicas especializadas já há 5, 6 anos atrás, em games também, mas é essa exigência exacerbada do jovem que faz com que ele fique dessa forma. Então, assim, quando eles colocaram o limite, foi justamente para dizer, calma, você precisa de uma pausa. Assim, existem vários casos de asiáticos que morrem na lan house. Que o cara não dorme, o cara não bebe, o cara não, assim... E é engraçado que eu já vi até alguns vídeos que o cara tá jogando, aí ele morre e eles não percebem que o cara morreu, porque ele fica duro. Aí ele fica lá. Aí as pessoas começam a perceber que esse cara não se movimenta, aí vão lá e falam, ih, aconteceu alguma coisa com o cara. Então isso é a falta de limite. Por isso que a Tencent ela começou a limitar. Bom, a gente falou o tempo todo de games, mas você estava comentando do tablet, do celular. E eu acho que para além da dependência em games, a gente tem a dependência tecnológica, né, André? Eu tenho aqui alguns dados que hoje, numa pesquisa da Flurry, ela demonstrou que 280 milhões de pessoas no mundo são viciadas em aplicativo de celular. Né? Ou então, usa o celular para jogar, usa o celular para rede social. E se a gente for pensar em 280 milhões, é mais do que o Brasil inteiro viciado nisso. A gente conversou com algumas pessoas aqui em Guarulhos para saber o quanto tempo elas jogam, elas usam o celular ou para jogar ou em redes sociais. E vamos ver como que elas entendem isso, qual que é a autocrítica delas. Gente, vamos dar uma olhadinha nos vídeos desse povo fala. Mais da metade do meu dia eu acho que eu fico no celular. Acabo perdendo um pouquinho da noção do tempo. Às vezes eu esqueço mesmo de fazer alguma coisa por conta disso, por causa do celular. É um vício, né? Igual qualquer outro. Ao invés de você estar fazendo outras coisas, você está mexendo num negócio que não vai servir para nada para você depois. 16 horas por dia. Eu fico, a maioria das vezes, no celular. Eu poderia estar malhando, por exemplo, mas não, estou no celular. Ele me atrapalha mais na ansiedade, que eu tenho ansiedade, então às vezes eu quero esperar uma resposta de alguém e fica demorando a responder, eu fico muito ansiosa. Isso me atrapalha bastante. Eu uso mais as redes sociais, eu acho que mais ou menos umas 5, 6 horas por dia, espaçadas ao longo do dia, não concentradas, mas por volta disso aí. E às vezes eu deixo de dormir horas a mais que eu poderia estar aproveitando o meu descanso para fazer isso, às vezes durante conversas com amigos, até mesmo assistindo televisão, às vezes eu interrompo para mexer no celular, para acessar as redes sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram. Bom, a gente acabou de ver as experiências de alguns guarulhenses, de pessoas que estão aqui na cidade, com relação ao uso de celular, de redes sociais. E a gente falou muito sobre game, né? Sobre um assunto específico, mas o celular está aqui, gente, está na mão, está facinho. André, você acha que esse uso excessivo pode se transformar num distúrbio? Porque a gente viu que as pessoas identificaram que é vício, o outro que deixa de dormir, a outra que tem dificuldade até para trabalhar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não colocar isso na tecnologia, não jogar essa culpa para a tecnologia. A gente está mais ansioso porque a gente fica esperando a mensagem e o retorno da mensagem. Quem espera é o ser humano por trás disso. O futuro da tecnologia, eu fui num evento de internet segura esses tempos, e em 2025 a gente vai ter no mínimo 7 aparelhos conectados com a internet ao nosso redor, desde o aspirador de pó, o carro, o telefone celular, a televisão, computador ou tablet ou algum tipo de notebook, se você tiver e fizer uso, e a máquina de lavar, a geladeira e assim por diante. Todos eles vão ter embutido nisso as redes sociais, os comunicadores instantâneos. Então, se você não aprender
como ser humano, a se desligar e a se controlar naquilo, não vai ser o aparelho que vai fazer isso por você. Porque ele vai estar, a internet vai estar em todo lugar. A gente vai estar conversando, mas ao mesmo tempo que a gente vai estar conversando, vai ter um negócio aqui apitando, dizendo que alguém te mandou recado. Ou você vai estar olhando para o seu interruptor de luz e o seu interruptor de luz vai ter uma telinha que vai estar te chamando e dizendo que alguém está te chamando. Então, esse autocontrole que a gente vai ter que ter, a gente vai ter que criar daqui para frente, é muito importante. Sempre vai ter alguém te chamando para um jogo, sempre vai ter alguém te chamando para uma conversa, sempre vai ter alguém sem ter o que fazer que vai estar te chamando uma atenção e vai estar querendo sua atenção ali. Sempre vai ter um mundo acontecendo como ele acontece enquanto a gente está aqui. O que acontece é que antigamente a gente não tinha essas interferências. Hoje a gente tem as interferências. Cabe ao ser humano por trás dar limites a essas interferências. Eu não quero falar agora no telefone, eu desligo. Eu não quero que meu filho jogue nesse momento, eu retiro ele do jogo e assim por diante. Os controles têm que vir de dentro. Não sei se a gente vai conseguir, pelo menos o que se vislumbra para frente, é que a gente não vai conseguir não ter contato nenhum com tecnologia. Daqui a máximo uns 10 anos, em qualquer lugar do planeta, a gente vai ter internet. Eu tenho um caso interessante para falar sobre isso. Eu trabalhei num escritório durante um ano e meio que a base era na China. Eles tinham 9 escritórios no mundo inteiro. Tailândia, China, México, Istambul, Turquia. Então quer dizer que o fuso horário deles era completamente, né? Um estava dormindo, o outro estava acordando e tal. Meu celular parecia um pandemônio. E eram muitas pessoas, assim. Só na China a base era de 160 pessoas e todos tinham acesso à mesma rede. Aí chegou num ponto tão absurdo que você estava 3 horas da manhã e o cara na China queria que eu respondesse aquele horário. É o meu único horário que eu tenho para fazer reunião. Eu cheguei e falei, não, meu amigo, eu estou dormindo neste horário, eu preciso descansar, porque se eu ficar te respondendo toda hora, amanhã eu vou acordar um caco e não vou produzir bem. Então, assim, o que eu fiz foi realmente me educar, como a doutora falou, a gente tem que se educar para não deixar aquilo dominar, porque no fundo quem domina o quê, né? Se é o celular que nos domina, nós dominamos o celular. Então, assim, acho que a grande questão aí é o autocontrole, autocrítica e autocontrole. Autoconhecimento nos salvará, sem dúvida nenhuma. Eu acho que você se autoconhecer, você conhecer as suas ansiedades e não se colocar em situações que te deixam ansiosa. Então, se você é uma pessoa mais ansiosa, como o caso que a gente viu aí da menininha, melhor ela não esperar, deixa tocar, põe fora, tira esses mecanismos ansiolíticos e ansiosos do seu entorno. Regula a sua vida de uma forma em que você possa fazer um exercício, de que você possa fazer esse tipo de coisa, em vez de ficar tão ligada àquilo que você quer que aconteça. Bom, então eu acho que a gente conversou muito sobre isso. Recado está dado, autocontrole, autoconhecimento e... enfim, a gente, para aprender a lidar com esse mundo de games e esse mundo tecnológico. Gostaria de agradecer a vocês dois, a presença no Ponto de Vista, aliás, a presença no Câmara em Pauta, muito obrigada. E a gente se vê na próxima semana com mais uma edição inédita no Câmara em Pauta, que acontece, você assiste toda segunda-feira, às 1h30 da tarde. Lembrando que você pode mandar sugestões, dicas, também de temas para serem discutidos aqui, só mandar uma mensagem para a gente no camaraempauta@camaraguarulhos.sp.gov.br. Gente, muito obrigada pela sua audiência e até mais.